Graças a paz, igreja. Saúdo a todos. Uma boa noite. Eu sou Erivan. Oi. Vamos viver esse amor de Deus o máximo que nós pudermos, da melhor forma que nós pudermos. Não vamos perder a oportunidade, não. O Senhor nos dá liberdade. E isso é muito bom. Espero que você que nos visita essa noite encontre aqui, todas as vezes que você vier, um ambiente onde você se sinta acolhido, onde você se sinta amado, e mais que isso, você sinta vontade de voltar outras vezes. Eu quero compartilhar com os irmãos, e corro o risco de ser um pouco exaustivo, né, nesse tema, mas nós já ouvimos e temos ouvido muito a importância da gente compreender e conhecer o Senhor, porque Ele gosta disso, tendo plena certeza de que buscando o conhecimento do Senhor, conhecê-lo mais, isso vai agradá-lo. E de forma exaustiva eu falo porque, principalmente nesse semestre, nós fomos desafiados sobre a importância de viver os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, seguindo os exemplos de Jesus. Fomos desafiados a suportar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a nos sujeitar uns aos outros, cuidar, levar as cargas, enfim. E eu vejo que esse é um despertar para a nossa igreja, por tudo aquilo que a gente vive. É um avivamento, porque avivamento é voltar. É voltar, não é algo novo, não é uma novidade. Avivamento é voltar. Voltar a um determinado ponto. Eu vejo que isso é um avivamento para uma evangelização mais discipuladora, é um chamado para compaixão, é um chamado para demonstrar a graça que nós recebemos. Domingo passado nós tivemos um ensaio sobre isso maravilhoso aqui com o pastor Ivonaldo. Nos lembrou que o papel da igreja vai muito além do culto ou dos cultos, das atividades, vai muito além do cumprimento de disciplinas espirituais. O papel da igreja é demonstrar amor prático, palpável, visível. Isso se traduz em generosidade. Isso tem a ver com o nosso chamado. O Senhor nos resgatou, nos salvou para isso. Nós entendemos que a nossa cultura, nós não somos leigos com relação a isso, que a nossa cultura é bem diferente da cultura dos personagens bíblicos, da igreja de Atos, por exemplo. Nós cantamos um pouco aqui, agora há pouco, uma verdade que traduz a igreja de Atos, uma igreja acolhedora, uma igreja que tinha seus problemas de perseguição, e vivia em crise, mas não usava a crise como desculpa para poder crescer, para poder desenvolver o amor entre os irmãos. Mas nós devemos demonstrar fé, isso independente da nossa cultura. Nós devemos demonstrar fé em Jesus, e principalmente através das nossas ações. E aí sim nós vamos atrair a simpatia, a atenção das pessoas, devendo aproveitar cada momento, cada oportunidade para dar testemunho. E quando eu digo atrair a simpatia, a atenção das pessoas, eu não quero dizer com isso que nós estamos oferecendo uma nova religião. Não é isso. Não é uma oportunidade para uma nova religião. Muitos têm medo disso, né? Você está se aproximando de mim para ver se eu mudo de religião. Eu não vou mudar de religião. E nem é isso que a gente quer. A gente não quer oferecer uma nova religião. Eu digo para você que a igreja hoje, ela deveria apresentar a verdadeira religião. A verdadeira religião. Faça seus questionamentos sobre o que é verdade absoluta. O próprio Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Ele já tinha suas dúvidas, não é? Talvez alguém lhe pergunte: o que é a verdade? Você conhece a religião verdadeira? Você sabe que religião é essa? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. E a gente encerra um ciclo, não só por causa da escola bíblica ou por causa de um material de estudo. E nem sei se isso é o final, porque nós vamos continuar sendo desafiados através do próprio Jesus e das pessoas que o Senhor vai colocar nas nossas vidas
para que desenvolvamos ou para que a gente apresente um amor prático. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler os versículos do 25 até o 37. Diz assim o texto: certa ocasião, um perito da lei levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Bom, em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: então vá e faça o mesmo. Vamos orar. Deus, pela liberdade que o Senhor nos concede, eu agradeço e digo ao Senhor que o desejo do meu coração é viver isso intensamente, viver essa nova vida, viver agradando o Senhor, pelo amor dispensado a mim. Vejo que o Senhor dispensa o teu amor à tua igreja, aos teus filhos, aqueles a quem o Senhor não chama mais de servos, mas sim de amigos, aqueles a quem o Senhor quer ter intimidade. Vejo, Senhor, que o teu amor pela tua família é imenso, é grandioso. Nos ensina, Senhor Deus, como o Senhor mesmo fez, através dos teus exemplos, através do teu amor demonstrado, a fazer essa família crescer, a atrair pessoas para o teu amor, o teu amor infindável, Senhor Deus. Acredito que essa seja a palavra correta para este momento, porque não chega, Senhor Deus, não tem como mensurar o tamanho. Eu sei que o Senhor nos ama e ponto. Nos ensina aqui, Senhor Deus, com o teu exemplo, em nome de Jesus. Amém. Acredito que a igreja deveria mostrar a verdadeira religião. E isso se mostra, quando eu digo mostrar, é prática, meus irmãos.
prática. Eu lembrei hoje pela manhã e relembrei enquanto repassava alguns pontos dessa mensagem. Ano passado nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Estava lembrando como tudo começou. Desenterrei alguns trabalhos, né? Dei uma olhada. Mais acerca de Martinho Lutero, o reformador alemão. E os livros de história, eles contam que Lutero, ele tinha muitos conflitos interiores, como eu tenho os meus, você tem os seus. Mas aquele homem de Deus se escandalizava quando via Roma, quando via a ostentação em que viviam os humildes servos de Deus, a ostentação daqueles humildes servos. Mas o ápice da sua forma de se escandalizar, do seu escândalo, né, se deu quando o Papa Leão X, interessado em terminar um templo, queria muito terminar um templo, o dinheiro estava pouco, então ele autorizou um arcebispo a vender perdão. Eu digo, venda perdão para o povo. Venda perdão para o povo e traga o dinheiro que a gente termina a construção desse templo. Vamos fazer uma campanha, vamos vender perdão. E aí esse arcebispo chamou um criado dele, e esse criado passou por todo o território alemão vendendo perdão, embalado por um cântico gospel. Ele vendia perdão. É como nos dias atuais, porque o cântico gospel apelava pelas emoções, puxava pelas emoções das pessoas. Naquele tempo puxava também pelo medo, porque todo mundo tinha medo de Roma, tinha medo do que a igreja podia fazer. E ele foi juntando dinheiro, arrecadando muito dinheiro. E Lutero, como um cristão, não ficou quieto, né? Aliás, como é que se espera que um cristão haja diante de uma situação como essa, né? Lutero não fez como muitos atualmente fazem, procurando se isentar das suas responsabilidades, como se isso fosse possível, como se Deus não estivesse vendo, né? Esperando ali um milagre, uma intervenção divina. Na verdade, o que se espera de um cristão, ele fez. Ele se levantou contra a utilização do nome de Deus, contra a opressão, contra coação, contra extorsão, estelionato, contra roubo. E ele se manifestou, ele disse: eu não concordo com isso. E aí nós sabemos o desfecho, porque ele fixou as 95 teses do que ele achava que seria uma vida cristã coerente com a vida cristã de Jesus, ou que Jesus ensinou com os seus exemplos. Então ele colocou ali, pregou nas portas do Palácio de Wittenberg o que ele achava ser correto, às custas de muita oração. Interessante que ele não ofereceu uma religião nova, de maneira nenhuma. Ele não pediu que as pessoas trocassem de religião. Ele só queria um pouco de prática. Ele queria que os humildes continuassem sendo humildes. Não alegrava aquele homem ver as pessoas ou o clero mantendo uma forma de devoção piedosa impecável, mostrando-se também por trás falsos para com o poder de Deus, como se isso fosse possível. Então, com Jesus é assim, ele esteve na terra, ele buscou transmitir às pessoas o que ele veio fazer, porque ele tinha um propósito. A sua vinda aqui tinha uma finalidade, um objetivo, tinha uma missão. Ele não estava aqui só de passagem, ele não veio ser uma atração à parte. E ele disse: o Filho do Homem tem uma missão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E de fato o homem está perdido, né? E carece de Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho. Você está perdido? Eu sou o caminho. Eu quero lhe mostrar um caminho. O homem tem dificuldade de aceitar, de compreender, mas Jesus é o caminho.
O homem sente dificuldade de aceitar, de compreender a graça, porque é mais fácil para o homem aceitar e compreender aquilo pelo qual ele paga. Se ele pagou, ele custou uma grana, se saiu uma nota fiscal ou um certificado de posse, é mais fácil para ele aceitar. Ele pagou, ele retribuiu, ele tem a sensação de ser dono daquilo ali, então ele relaxa, senta na poltrona, porque nem a Deus eu devo, porque eu já paguei. Nem a Deus eu devo, porque eu já paguei. E o texto que eu escolhi, meus irmãos, que não é para apresentar uma religião nova, me vem a pergunta, né? Ou nos vem a pergunta de um perito da lei: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta, o jovem rico também, lá no Evangelho de Marcos e no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 18, fez a mesma pergunta. Um jovem rico, um jovem piedoso, um jovem instruído na lei de Moisés: mestre, o que eu devo fazer para herdar, para alcançar a vida eterna? Aqui foi um perito da lei. Para herdar, para alcançar. Se ele não faz essa pergunta com essas mesmas palavras, porque pode mudar aí na sua versão, mas ele faz com essa motivação, como se ele pudesse comprar amizades, comprar reconhecimento, comprar o paraíso, comprar as bênçãos de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível. Há quem discorde em se tratando de relacionamentos, mas relacionamentos duradouros, relacionamentos desprovidos de interesse, você não compra com dinheiro. E os vilões dessa história, meus irmãos, são dois homens religiosos. Antes que você pense que foram os assaltantes, aqueles miseráveis, aqueles que passaram de moto e abordaram o coitado do trabalhador, desceram da moto, colocaram a arma nele, chamaram ele de vagabundo e levaram o celular dele, levaram a carteira dele. Antes que você diga que os vilões da história eram esses, os vilões da história eram os religiosos. Os religiosos. Era uma crítica de Jesus para os religiosos da época, inclusive para aquele que estava fazendo a pergunta, mas é uma crítica que vale para hoje, porque reflete a maneira como nós interpretamos e experimentamos a religião nos nossos dias. Como eu tenho vivido, né? A propósito, eu pergunto: qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Você faz parte de qual religião? Me diga. O que você responde quando te perguntam aí? Será que você diz: eu sou cristão? Acho que você não diz isso. Acho que você diz o que está na moda. Você diz assim: eu sou evangélico. Aí, para ficar melhor, você diz assim: eu sou cristão evangélico. Na nossa caminhada rumo a cumprir o nosso chamado de Jesus, de fazer discípulos, rumo a uma evangelização que forme discípulos, nós seremos, de forma inevitável, nós seremos questionados. Qual o seu posicionamento? Qual a sua religião? Isso que você está falando, a maneira como você manuseia esse livro, qual é a sua religião? Qual é a sua condição de fé? Me diga. Como nós responderemos a isso, meus irmãos? Querendo ou não, nós estamos vivendo com a religião. Se eu pudesse me identificar com uma religião ou como sendo alguém religioso, eu diria que eu sou cristão, mesmo sabendo que seguir a Jesus vai muito além, é algo que supera e muito a religião ou o cristianismo que a gente vive, ou como o cristianismo é considerado aqui na nossa cultura. Ser seguidor de Jesus vai muito além de ser cristão no Brasil. Religião como um fenômeno social, para mim é algo difícil de engolir. Para a maioria das pessoas, religião tem a ver com crença, com dogmas, né, que são as doutrinas, com códigos morais, que isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso não é. Religião está relacionada a rituais, a cultos, cerimônias, sacrifícios.
são as coisas que se faz para poder agradar a divindade. E é uma relação de dependência, uma relação de obrigação. Dependência, obrigação. As divindades lá em cima, os fiéis embaixo. Os fiéis cumprem as obrigações e as divindades retribuem, abençoando ou então amaldiçoando. É a impossibilidade do ser humano, né, de atingir o padrão que os deuses requerem, ou mesmo o nosso Deus. E aí faz-se necessário um sistema de sacrifícios. Vamos fazer sacrifício, vamos cumprir as penitências. O divino na categoria do perfeito e nós aqui como sendo os imperfeitos. E para escapar das maldições, vamos oferecer sacrifícios, sacrifícios compensatórios, que não nos tragam tanta punição, para poder afastar a ira dos deuses. Qualquer religião está minimamente estruturada nessa base, nessa visão. É uma relação de obrigação e dependência. Obrigação e dependência. Exemplificando, é como o cidadão que está lá num, sei lá, eu vou usar um exemplo, num terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, né? E aí ele abriu um negócio, uma loja, um comércio, uma oficina, seja o que for, e ele quer ser próspero, ele quer prosperar. Então o líder ali faz um trabalho, pede lá umas coisas, umas oferendas, deixa com ele alguns amuletos, algumas pulseiras, umas imagens, e diz que aquilo ali não pode sair de dentro do comércio. As pulseiras têm que estar atadas ao corpo, ao pulso, porque senão o negócio quebra. Obrigação, benefício. Se quebrar, vem maldição. E aí o cidadão faz as suas obrigações, ou para ser abençoado, ou para não ser amaldiçoado. Da mesma maneira na igreja. A religião diz que você tem que vir para a igreja, para o templo, você tem que dar o dízimo, porque senão o gafanhoto mete a mão em tudo que tu tem. Não sei que gafanhoto é esse que só come dinheiro. Come tudo que tu tem. E aí você que não é bobo, você não quer isso, então você vai lá, você não quer ser amaldiçoado, você quer permanecer no emprego, então você cumpre essa obrigação. É a mesma lógica. É um mecanismo que se alimenta de culpa, é um mecanismo que se alimenta de medo, é um mecanismo que se alimenta de ganância. O que é culpa, pastor? Culpa é o seguinte: está dando tudo errado na minha vida. Roubaram meu carro, roubaram minha moto, me assaltaram, meu casamento está mal. Então isso é coisa ruim. Eu dei brecha, eu fiz uma coisa errada, está falhando com Deus, Deus está me amaldiçoando, eu estou em dívida, estou pecando, eu tenho que olhar as notas promissórias do dízimo, porque passei 3, 4 anos parado aí. Deus não vai me deixar prosperar. A religião faz você acreditar que o que está fora do lugar na tua vida hoje, o que está dando errado, o que não está dando certo, é por causa dos erros cometidos no passado. E isso é maldição. Se você entende o princípio da graça, que está em Romanos no capítulo 8, no versículo 1, você vai entender que existem consequências na sua vida, e não a maldição. Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas aí vem o medo. Se der brecha, o diabo pega. Aí vem as ameaças. A religião ameaça, 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 você fica com medo. Doença é maldição de Deus, é demônio, é opressão. Medo, que é diferente de temor, de respeito. Você passa a temer a ira de um Deus zangado, de um Deus castigador. E aí vem a ganância. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para mim, vai multiplicar a minha renda, vai me restituir.
tem prazer ali na oferta, eu tenho que concordar, porque se eu não concordar com a minha liderança, então eu não vou estar debaixo da unção, e aí vem maldição, maldição, maldição. Se uma pessoa hoje vive presa dessa maneira, por culpa, por medo, por ganância, então a religião e os manipuladores dela já arrancaram tudo de você. Se você vive assim, você não tem mais nada nessa vida. Você não tem mais nada. Já te levaram tudo, já te levaram dinheiro, já te levaram posses, já te levaram esperança. Não existe esperança mais para você. Eu entendo que não é por maldade do fiel, é pelos sentimentos que o cercam, é porque ele acredita que vai ter uma vida melhor, uma vida abençoada. E é nesse cenário que a religião se transforma nessa máquina trituradora, né, de consciência, tritura a consciência do ser humano. É uma máquina de escravizar pessoas. Medo, prisão. Quando eu decido ser um seguidor de Jesus, quando eu aceito e vivo o evangelho oferecido por Ele, eu percebo que ele está muito acima da religião. O evangelho oferecido por Jesus tem suas doutrinas, sim. Tem afirmações dogmáticas? Tem, sim. A essência desse evangelho oferecido por Jesus, muito embora tenha suas doutrinas, seus dogmas, é o relacionamento com uma pessoa, o relacionamento com Jesus Cristo. A essência desse evangelho não é o meu relacionamento com um conjunto de crença, é o relacionamento com uma pessoa. Que foi que João disse? E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Que olhemos para o nosso Jesus, vejamos como Ele viveu e vamos tentar fazer o mesmo. Veja como é que emana o amor ao próximo do nosso Cristo, do nosso Jesus. E vamos tentar fazer o mesmo. Vamos tentar fazer o mesmo. Para Jesus, e na verdade para toda a tradição, né, da época, a tradição judaica, a verdadeira religião tinha a ver, de fato, com relacionamentos de amor. E porque Jesus vê assim a religião, as suas tradições judaicas, o evangelho que ele trazia agora também, que se aliou a essas tradições, porque ele viu tudo isso envolto em amor, ele também viu a necessidade de justiça, amor e justiça andando juntos, relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos onde a dignidade humana é resgatada, é restaurada, é valorizada e preservada. Porque ele dizia assim, ó: não voltes mais a pecar, não peques novamente. Isso era para preservar. Onde estão os teus acusadores? Não estão aqui? Não. Pois eu também não te acuso. Vá, não peques mais. Não peques mais. Você é valoroso, você é valorosa. A tua fé te salvou. Não peques mais. Era assim que Jesus fazia. Quando todo mundo queria apedrejar, quando todo mundo queria xingar, queria bater. Veja o que Deus fala pela boca do profeta Isaías. Eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. A verdadeira religião oferecida, ofertada por Jesus, já vinha sendo anunciada muito antes. Não era algo esquisito para aquele perito da lei que fez aquele questionamento. Não era algo esquisito feito pelo jovem rico quando perguntou a Jesus o que podia fazer para herdar a vida eterna. Isaías capítulo 58, nos versículos 6 e 7, há um questionamento. Isaías 58, versículos 6 e 7.
Esse é o Senhor falando. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Ele faz esses questionamentos para você e eu respondermos. Onde foi que não entendemos? Em que ponto? Aqui na parábola do bom samaritano, esse texto que eu escolhi no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós lemos agora há pouco. O que Jesus faz é dar um novo significado para a religião. Ou melhor, ele relembra, ele aviva o conceito que aquele homem esqueceu. Quando o religioso, o perito da lei, lhe pergunta: mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: ué, Moisés já não disse para você o que você tem que fazer? Você não conhece a lei? Então é isso, homem, faça. Aí o senhor está querendo dizer que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo? Ele disse: é isso mesmo. Se Tiago estava ali no meio ouvindo tudo aquilo, lá na frente ele registrou o capítulo 1, versículo 27, ele disse: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, como imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas e de suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ele entendeu. Então, segundo o mundo, religião é o quê? Obrigação e dependência. É fugir do medo, fugir da culpa, fugir da ganância. Ou então, se revestir de ganância. Porque eu não quero, né? Eu quero que Deus me faça prosperar. Mas religião, segundo as Escrituras, era amar a Deus e amar o próximo. Você faz parte de qual religião? Ser religioso, eu acho, tem pouco a ver com dogmas, com códigos morais, com rituais litúrgicos, com a liturgia. A vida religiosa e piedosa tem que estar ligada ao amor prático, ao amor e uma justiça práticos. Ser religioso implica em zelar pela dignidade de todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele nos traz algo diferente da religião. Se religião nos traz culpa, medo e ganância, o Evangelho nos traz perdão e não culpa. Uma vez perdoados, nós não seremos mais manipulados pela culpa. Não seremos mais manipulados pela culpa. Você pecou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, nos purificar de qualquer injustiça que tenham cometido contra nós, nos acusando, ainda que esse acusador seja você, olhando para o espelho e dizendo: eu não presto mais, eu vou dar cabo da minha vida porque eu pequei. Não faça isso. Não seja manipulado pela culpa, porque você recebeu perdão. Todos nós temos culpa de alguma coisa. Antes de ontem eu vi um padre na TV falando, eu achei muito interessante a maneira como ele falou, porque ele estava falando de um projeto social, falando sobre música, de inclusão social. E alguém falou assim: pastor, e todos esses portadores de necessidades? Ele disse: oh, não fala essa palavra não, porque eu acho isso tão exclusivo, porque, gente, todos nós somos portadores de necessidades. Se não são necessidades físicas, são necessidades emocionais, são necessidades mentais, são necessidades espirituais, mas todos nós somos portadores de necessidades. Todos nós temos culpa, mas não seremos manipulados por ela mais. Não. O perdão de Deus me liberta da culpa, me reconcilia com Ele. Eu posso olhar para o outro de igual para igual, eu não preciso me achar inferior nem superior.
Nós somos equivalentes em culpa? Somos. Mas também somos equivalentes em perdão, porque foi concedido a mim e a você também. A religião me liberta do medo. Melhor, a religião me traz medo, o evangelho me liberta do medo. O evangelho me liberta do medo. Por que o sacerdote e o levita não foram ajudar o homem que estava caído à beira do caminho? Você já parou para pensar nisso? Aqueles eram homens com uma mentalidade religiosa. Eles tinham que obedecer a divindade. E o que era obedecer para eles? Era cumprir todos os rituais da religião, ir ao templo, participar do momento de sacrifício, participar do ritual em homenagem à sua divindade, seja ele qual fosse, participar das festas. E porque eles faziam isso muito bem, eles se achavam superiores e, portanto, eles eram pessoas inadequadas para poder se misturar com um pobre necessitado que estava ali na sarjeta, jogado, ferido. Eles não poderiam fazer aquilo. Isso é ritualismo. Isso quem causa no coração humano é a religião, é o medo. Agora o evangelho liberta. O evangelho liberta. 2 homens de Deus, eu vou usar aqui o termo 2 sacerdotes, vou usar o termo 2 pastores, 2 reverendos, algo mais que você queira dar. 2 evangelistas. Um dos maiores pregadores do nosso século na América Latina, chamado René Padilha. Uns gostam, outros não gostam. Missão integral. Uns criticam porque ele diz: bom, a missão não é só abrir a Bíblia na praça pública e dizer Jesus te ama, se você não acreditar você vai para o inferno. O que ele prega é o seguinte: olha, Jesus te ama, se você não crer você vai para o inferno. Mas se tu está com fome, eu posso te oferecer comida? Eu posso te oferecer um agasalho? Eu posso te oferecer um pouco de dignidade? Então são criticados porque eles pregam isso. René Padilha e John Stott, em missão na América Central, pregando o evangelho. Chuva, América Central chove muito, tal. Estavam na mesma barraca, dividiram ali a mesma barraca. John Stott é o capelão da rainha da Inglaterra, né? Já não está mais entre nós, escritor, pastor, ministro, o que você quiser dizer. Capelão do Palácio de Buckingham. Rainha da Inglaterra pedia conselhos para ele. René Padilha acordou de manhã cedo, depois de um dia estafante, caminhou, suas botas estavam enlameadas, como de todo mundo, né? Mas quando ele acordou, que ele esfregou aqui os olhos e tudo, e começou a tatear ali, procurando as coisas, que olhou, a bota dele estava brilhando. John Stott acordou mais cedo, foi fazer seus devocionais, seus momentos de intimidade com Deus, engraxando a bota do amigo, né? Se você é aquele que se aproxima do evangelho, então você sabe que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, nos dará juntamente com ele, pela graça, todas as coisas. E desfruta a liberdade e a paz com Deus e a paz de Deus. Porque o amor lança fora todo medo. Eu não terei medo de Deus. Eu entendi isso. Como pai, eu não quero que minhas filhas tenham medo de mim. Eu quero que elas me respeitem, eu quero que elas me amem. A mensagem que Deus passou para mim foi essa: eu quero que você me respeite, eu quero que você me ame. Eu quero que você tenha medo de mim não, rapaz. Eu não tenho mais culpa e eu não viverei com medo. O evangelho me liberta do egoísmo, me liberta da ganância, me liberta do egocentrismo, aquele mundinho onde eu estou no centro. Porque essa é uma escravidão tão grande quanto a escravidão daquele que estava caído na beira do caminho. Jesus ensina nessa parábola que o próximo não é só aquele que está jogado lá na beira do caminho. O próximo também é o levita, é o sacerdote, até mesmo aqueles assaltantes. O amor ao próximo significa amar o ser humano na sua condição de miserabilidade. Talvez nessa parábola o menos miserável seja aquele que está lá, jogado na beira do caminho. Sabe por quê? Porque o levita, o sacerdote, os assaltantes,
Eles estão tão perdidos que eles não perceberam a condição deles, a condição miserável deles. E quando Deus me liberta da culpa, me liberta do medo, Ele me entrega para a liberdade da solidariedade, me entrega para a liberdade da generosidade. Porque a verdadeira religião, a que agrada a Ele é essa, é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Você foi liberto. Se você foi liberto, você pode cuidar de alguém. Você pode cuidar de alguém. Preste atenção, se o Filho vos libertou, você é livre. Se você se enxerga como uma pessoa livre, amada por Deus, você pode cuidar de alguém. Sem querer ofender, se você não cuida de ninguém, você ainda está preso. Você não foi liberto. Se você só consegue olhar para o seu próprio nariz, para as suas próprias necessidades, você não foi liberto. Você é um religioso aprisionado pela culpa, pelo medo, pela ganância. O irmão falou a respeito fazendo uma consideração sobre um jogador de futebol na Copa, né? Visto que estamos na Copa. Eu digo, pastor, todo mundo cai e todo mundo apanha. O problema daquele jogador é porque ele cai, ele apanha e ele acha que só ele é que vai quebrar a perna. Todos nós vivemos num país em crise. Agora, por conta disso, eu vou sempre dizer que, porque eu estou em crise, eu só devo cuidar de mim. Porque os maus dias virão, e se eu partilhar o que eu tenho, vai faltar para mim. E aí eu passo pelo outro lado. Se você disser para as pessoas sobre qual é a sua religião, que você é um cristão evangélico, será que essas pessoas vão entender que você é uma pessoa que não é manipulada pela culpa, que não é escravizada pelo medo e que não é mesquinha? Qual é a sua religião? Eu sou cristão evangélico. Elas vão entender nas suas palavras que você não é manipulado pela culpa, que você não é escravizado pelo medo, que você não é mesquinho? Meus irmãos, ser um seguidor de Jesus é ser alguém marcado, caracterizado pelo amor que tem por Deus e pelas pessoas, pela prática constante da generosidade e da solidariedade. E porque Deus tem visto na minha vida e na sua vida capacidade para isso, Ele tem mandado pessoas para a gente amar. E como tem mandado pessoas para a gente amar. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Não nos compete escolher. Deus está mandando, porque Ele vê a minha vida, Ele vê a sua também. Eu vejo com pena a situação dos cristãos hoje, que estão envolvidos exageradamente, estão apegados exageradamente às discussões, aos debates teológicos, aos debates dogmáticos, doutrinários, apegados aos cerimoniais, né? Aos ritos, aos templos, à exaltação a pastor tal, apóstolo tal, bispo tal, reverendo tal, apegados a tudo isso, a um sistema de sacrifício. Isso só faz aumentar a lista dos que estão decepcionados com Deus. Tudo isso só aumenta a lista dos desigrejados. Há algum tempo a gente fez sobre um filme, a gente fez até um trabalho no seminário, lembro, né? Uma resenha sobre esse filme, Em Seus Passos o que Jesus faria, né? E o filme retrata isso. Deus mandando pessoas, mandando situações para que você pratique a sua religião. As pessoas meio que cegas ali. O filme é confrontador, mas eu também, naquela época, li um relato que dizia o seguinte: em meus passos, o que Jesus não faria. O filme diz, em seus passos, o que Jesus faria.
O relato, o artigo diz: em meus passos, o que ele não faria. Eu, como sendo um religioso, e Jesus, como sendo Jesus, Jesus jamais exigiu sacrifícios pessoais, esforço financeiro, esforço físico. Ele nunca exigiu presentes. Ele nunca exigiu qualquer tipo de oferta para abençoar. Ele nunca exigiu qualquer tipo de oferta para curar, para salvar, para purificar, para orientar pessoas sobre o verdadeiro caminho. Ele nunca exigiu, ele nunca se utilizou do seu poder como estratégia de marketing pessoal. Os milagres eram presentes, eram visíveis, é verdade. As pessoas queriam pão, queriam os milagres, mas ele nunca usou isso para poder segurar o pessoal dentro do templo. Ele nunca usou isso para segurar o povo, para aumentar a quantidade de membros. Ele nunca usou. Ele jamais distribuiu pão para poder segurar a plateia, para poder ter a quem evangelizar. Ele nunca fez isso. Ele nunca distribuiu cesta básica esperando que mais pessoas viessem para a igreja. Ele jamais rejeitou qualquer pessoa que professasse uma fé diferente da dele, que tivesse um jeito diferente do dele. Ele foi verdadeiro, ele não se omitiu, mas ele também não rejeitou. Ele frequentava as sinagogas, foi nascido no judaísmo, jamais deixou de andar e de falar com pagãos, com gentios, com pecadores de todo jeito, de toda sorte, gente considerada impura pelos doutores da lei. Jamais, 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 jamais ele deixou a lei da religião ser mais importante do que a lei da vida, a lei da misericórdia. Os meus discípulos estão com fome, é um sábado, eles não podem comer não. Esse homem precisa de cura hoje. Podemos curá-lo. Agora é mais importante esperar o sol se pôr para poder curar ele no outro dia. Vocês não entenderam nada. Jesus jamais deixou de amar. Ele nunca recusou estar à mesa na comunhão. Ele nunca recusou estar na mesa na comunhão até com aquele que ele sabia que ia o trair. Mas ele demonstrou amor e mesmo com todo mundo sumiu, desapareceu, ele não alimentou o rancor por essas pessoas. Ele não praguejou quando todo mundo vazou, quando todo mundo sumiu. Ele não amaldiçoou nenhum deles. Jesus, ele nunca fez conchavo político com Roma, com Herodes. Ele nunca fez conchavo político, nunca emprestou o púlpito dele em troca de favor, de cargo, de liberdade, para poder sair pregando onde ele quisesse. Ele nunca fez isso. Incrível, né? Jesus jamais denunciou o pecado sem amor. Ele jamais denunciou o pecado de forma constrangedora, humilhadora, ameaçadora, ou sem acolher até as últimas consequências o próprio pecador, até as últimas consequências, correndo o risco de pegar uma pedrada junto com quem foi pego em adultério. Jamais tratou os pecadores ou os pecados particulares das pessoas de forma pública ou vexatória. Jesus jamais deixou de ser humano, mesmo sendo Deus. Se fez servo de todos. Então, meus irmãos, a espiritualidade de Jesus não é dogmática, não é ritualista, não é mágica. A espiritualidade de Jesus, amor e justiça, ela é ética. A igreja deveria oferecer a verdadeira religião, meus irmãos. E a verdadeira religião, pastor? Bom, a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, se guardar da corrupção do mundo e viver para Deus, viver para o próximo. Se estamos sendo exaustivos, então seremos. Mas eu prefiro ser religioso dessa forma, buscando seguir os passos do meu mestre. Ele ainda está me aprimorando, e a Bíblia diz que é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, devagarinho. Você está comigo nessa? Você está comigo nessa? Qual a religião? Qual a sua religião? Vamos ficar de pé. Vamos louvar esse Deus. Que o Senhor faça de nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo.
Não é redundância não. Que o Senhor faça de nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo, libertos da culpa, libertos do medo, libertos do egoísmo, libertos da mesquinharia, libertos de viver para nós mesmos. Eu convido você a viver o impressionante, o infinito, o ousado amor de Deus, que é capaz de deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. Estendo o convite para você que tem ouvido o Evangelho de Jesus.